Temos uma questão de mercado, inclusive a informação que o Samuca mandou. Samuca voador nesse momento, né? Indo em trânsito para Porto Alegre. Ele mandou uma questão aqui sobre volante Zé Lucas, hein? Não é que o Zé Lucas tá chegando, tá na toca. Não, gente. Mas ele trouxe uma informação até que foi citada inicialmente pelo Vene Casagrande, que é um setorista que cobre essencialmente Flamengo, né? Outros clubes também, muito bem inteirado de mercado, e diz que a proposta do Cruzeiro por Zé Lucas hoje é melhor. Então, segundo a apuração aí do Vene, o Cruzeiro estaria ligeiramente à frente, aí oferece melhores condições para que Zé Lucas venha ao Cruzeiro. É isso mesmo? Vamos, ficha nesse moleque aí, vai resolver os nossos problemas? Ficha no José? No Joseph Lucas. Tô torcendo muito para dar certo, Caramujo. Ontem nós debatemos aqui sobre as características. É um jogador muito promissor e os pontos de atenção, os pontos de melhora são facilmente corrigíveis, né? São questões que, com a idade, com a maturidade, ele naturalmente vai adquirir. Então, acho que seria um baita investimento do Cruzeiro, pensando já agora, tá? Porque acho que o Cruzeiro tem um excelente primeiro volante, que é o seu titular. Então, o Zé Lucas, numa condição normal, não precisaria chegar aqui para ser a solução de todos os nossos problemas, mas ele chegaria já para contribuir e, acima de tudo, pensando a médio prazo. E eu gosto quando o Cruzeiro faz esse tipo de movimento. Entendo que na janela de exatamente um ano atrás, né, no meio do ano passado, o Cruzeiro fez movimentos assim. Talvez isso se perdeu um pouco no início do ano agora, mas o Cruzeiro volta a ter esse olhar para o mercado, que é um time que tem aí alguns jogadores já maduros, né, em idade de maturidade no futebol, e é interessante pensar a médio prazo. Torcendo bastante para dar certo, mas naquela do patrão, assim, cautela máxima, porque além da concorrência no futebol brasileiro, tem concorrência no futebol europeu também, são muitas partes envolvidas numa negociação, tem que entender o que o atleta e o seu staff pensam para o futuro dele, pensam enquanto projeto esportivo, mas para o Cruzeiro acho que seria um excelente movimento de alguém que agregaria muito. O Cruzeiro fazendo a parte dele, né? Quer fazer uma boa proposta, oferecer um projeto bacana para o menino, eu tenho certeza que é, porque o projeto do Cruzeiro em si é um projeto legal, a gente vê a gente falou disso aqui ontem, né? Alguns bons sinais, especialmente quando se trata dessa aquisição de jovens jogadores que já podem garantir o futuro do time aí por uns anos, seja ele técnico, jogando, atuando, seja ele financeiro, sendo vendido depois. A gente até listou aqui ontem, né, alguns jogadores que, assim, várias posições do Cruzeiro já tem um jogador experiente e um mais jovem, praticamente todas do campo, e uma que falta talvez seja esse volante, porque temos os meninos da base, o Hickman e o Pape, mas ainda não foram integrados, e também vão ter tempo para ser. São ainda bem jovens, especialmente o Pape, então é muito bom. Acho que o Cruzeiro faz a parte dele, também faz certo de não querer entrar em leilão, precifica o jogador, é isso que ele vale e tudo mais, faz a proposta, e como ela está sendo considerada, a gente imagina que é uma proposta boa mesmo, porque senão o esporte, não quero nem conversar, não quero nem ouvir. O presidente do esporte até falou sobre a negociação ontem, que já tem conversas avançadas com 3 clubes, 2 do Brasil, que a gente imagina ser Cruzeiro e Flamengo e um de fora. Então, isso, não, como a Rafa também trouxe aí, né, não garante também tudo, né? A gente vê o caso do Wesley, por exemplo, que é um cara que o Cruzeiro fez uma proposta e ele preferiu ir pro Corinthians, onde ele nem sabe se vai receber e onde eles nem podem contratar em relação ao transfer ban. Ele não sabe se ele vai poder ir, né? Exato, por causa do transfer ban, mas ele teve a gratidão dele pelo clube que o revelou, que deu a oportunidade para ele, acho válido também. A gente já viu isso acontecer aqui no Cruzeiro e a gente ficou feliz, então faz parte. Aí vamos ver o que o Zé Lucas decide. Pensando assim, a gente pensa primeiramente com a cabeça de ser cruzeirense, no que é bom pra gente, né? Mas até tentando esquecer um pouco disso, as condições que o Cruzeiro oferece. Imagino que financeiramente sejam ok, já que ele está considerando, como eu disse, o esporte também, mas também essa coisa do jogador vir direto pro profissional, né? No Flamengo se fala dele ter uma transição com o sub-20 ainda, e é um cara que já tá jogando Série B, que é um campeonato difícil, é um campeonato fisicamente que exige. Ele jogou Série A no passado, entrando numa bucha danada, mostrou personalidade para estar naquele clube, naquele time do esporte, coisa que jogadores até mais velhos muitas vezes não fazem, se omitem. O esporte teve problemas com isso, teve jogador que ficou corretamente, né, incomodado com a questão de atraso de salário e fizeram greve, não foram treinar, reclamaram, é o direito deles, mas o Zé Lucas assumiu a bronca. Então eu não vejo como interessante pro cara voltar ao nível de sub-20, porque é uma outra rotação. A gente que acompanha o sub-20, a gente sabe como é que funciona, né? Então talvez pode até ter uma estagnação
da carreira dele no momento que é para explodir mesmo, que é para você ir para um time maior, um time que disputa campeonatos maiores, com companheiros melhores, com treinadores melhores, e você ter um up ainda maior na sua carreira. Então eu acredito que seja interessante ele vir ao Cruzeiro e agora fica com ele, né? Com ele e com o Sport. Um ponto, assim, até que o jogador ele dá uma desanimada quando ele dá o passo atrás, a gente pode até citar o exemplo do próprio Murilo Hickman aqui no Cruzeiro. O Murilo, ano passado, jogou algumas partidas no profissional, estava bem, parecia que ia ter mais sequência e não teve mais. Aí, sim, né, que o Cruzeiro caiu na Sul-Americana, então foram menos jogos e tudo mais, e insistiram em acreditar no atleta Wallace, né, que como peça do elenco. Beleza. Aí, nesse ano, o Murilo faz 2 jogos bons ali no início do ano pelo Campeonato Mineiro, depois vai para a Copinha e tudo mais, estava treinando como profissional, mas aí o Cruzeiro em crise, com o Tite e tudo mais, desceu uma galera, né? Ele, Ryan Leles, Juan Gabriel, voltou para a base. Então, assim, até o Murilo Hickman, ele teve uma queda de produção em determinado momento no sub-20 do Cruzeiro. Sim. Ele perdeu. E isso tem muito a ver com essa questão. O cara olha e fala, cara, minha chance vai aparecer, tá chegando. E aí vai pro final da fila, volta. Então, assim, a gente precisa entender que lidar com essa questão mental do jogador também é difícil. O cara tem que ter um psicológico muito blindado, forte. Né? E é difícil, né, ter esse psicológico com essa idade, para o cara conseguir seguir ali tranquilinho, fazendo o trabalho dele e acreditando que a chance vai chegar. Porque muitos que fizeram isso no Cruzeiro, a chance não chegou, né? Sim. O Vitinho mostrou futebol no profissional do Cruzeiro. Foi bem em algum momento. Machucou, um abraço. Nunca mais. O Joseph, destaque da base, 10 anos de destaque na base. Um belo dia, tchau. O Joseph era um que não chegou nem a ter oportunidade, né? Ele teve lá com o Pesolano quando ele ainda era ponta, mas o grande destaque dele como volante, ele nunca chegou a jogar. Não. Ele entrou em um jogo contra o Bahia, que é assim um jogo que tava 1-0 pro Cruzeiro, e aí a gente toma um gol no... Ele perde uma bola, tipo, na ponta direita, aí o Bahia faz toda uma jogada, o Ademir passa pelo Marlon, Cruz, a zaga do Cruzeiro dormindo, aí aquele Lúcio, o uruguaio, né? Sim. Lúcio faz o gol, aí o pessoal, lá, culpa do José. Então, e não dá nem pra ter considerar isso aí uma oportunidade de verdade, né? Não. Porque eu acho que, assim, você colocou ali pra jogar, mas você tem que ter uma certa... Tem que ter algumas constância, partidas, né? O cara entrando, cenário diferente, tudo mais, ele entrar também numa posição ali que seja mais agradável a ele, enfim, não rolou, né? Mas é isso. E só uma coisa que eu fiquei, que espero que não aconteça, mas que na declaração do presidente do Sport, que ele fala, pode demorar aí mais tempo, 2, 3 semanas, e o ideal seja que não aconteça isso, né? Sim. Se for para ele vir ao Cruzeiro, é importante primeiramente ele vir, claro, mas se ele conseguir vir um pouquinho mais rápido, é bom para se integrar mais rápido ao elenco, para estar à disposição aí mais rápido também, né? Quem sabe não pode ajudar. Pudesse treinar hoje, já seria bom, inclusive. Mas, assim, não é muito comum um presidente de um clube vir a público, assim, dar declarações de forma tão aberta sobre uma negociação. E aí passa toda a impressão dele estar super confortável, né? Tem várias propostas avançadas, várias negociações avançadas, porque a gente pensa no que seria excelente para o Cruzeiro, mas o presidente do Sport está pensando no que é excelente para ele, e celeridade para ele nesse momento não é interessante. Interessante é que vire leilão mesmo. Isso. A ideia dele é essa. A ideia dele é essa. Então, obviamente, eu torço para que dê tudo certo, mas... depois que a gente começa a trabalhar com futebol, né, vocês têm mais tempo de carreira do que eu, e eu vejo que é um dinamismo absurdo. E eu até simpatizo com alguns colegas, muitas vezes a torcida fala assim, você mentiu, você deu uma informação e não era isso. Mas é que às vezes no momento que ele deu a informação era aquilo mesmo, mas as coisas mudam tão rápido, né? Os caminhos das negociações, eles são meio dúbios, assim, então... Vamos naquele passinho do patrão, com bastante cautela, mas satisfeita com o movimento. Tomara que dê certo, que o Cruzeiro consiga agregar valor ao seu elenco numa posição que é carente. Você não pode ter só um primeiro volante confiável no seu time. Gostou desse vídeo, né? Eu sei que você gostou, então deixa o like aqui, se inscreve na Samuca TV e segue acompanhando os cortes, as lives que são 11 da manhã e 19 horas. Beleza? Tamo junto, como diz o patrão. Vamos que vamos!